Olá, meus caros amigos, meus caros irmãos do Movimento Espírita, de Juazeiro e região, ao Centro Espírita João Moreira Rego. Agradeço já de início pelo amoroso convite de tratarmos de temas da doutrina espírita, temas tão importantes para os dias tormentosos que nós vivemos, onde a nossa paz, onde a nossa fé é atestada. E terei a oportunidade de compartilhar com vocês as preciosas lições do Mestre Jesus, revisitando o Evangelho, tentando dar um outro aspecto, uma outra visão, um outro olhar, um lançar de luz diante das dificuldades que nós enfrentamos hoje, como o Mestre Jesus nos ensinou no seu Evangelho de paz e amor. Então é o convite que eu faço a todos que estão nos assistindo nesse momento, pelo canal do Centro Espírita João Moreira Rego, no qual mais uma vez eu reitero aqui os meus sentimentos, o meu agradecimento, a minha gratidão por estar tendo a oportunidade de trabalhar, de divulgar a doutrina espírita. Antes de tudo, o maior beneficiado é quem mostra, quem está na condição de expositor espírita, porque a lição, antes de tudo, é para o expositor. Para todos nós temos grandes dificuldades. Estou aqui no momento oportuno falando a vocês, mas tendo um empenho maior de compreender os ensinamentos do Mestre Jesus e aplicar na nossa vida. Todos nós somos espíritos encaminhados, espíritos com grandes dificuldades no campo moral principalmente, qual todos nós estamos inseridos diante dessa dificuldade. E me coloco humildemente para tratar do tema como manter a paz, como manter a fé diante de momentos tormentosos, diante das dificuldades. Antes de abrir, tratar do tema especificamente, eu peço a permissão de todos para ler uma mensagem do Espírito Meimei, na obra Meditações Diárias, que foi psicografado por Chico Xavier. Então o Espírito Meimei dá a seguinte mensagem, transmite a seguinte mensagem a Chico Xavier, que nos proporciona, nesse momento, estarmos compartilhando essa obra, essa mensagem tão valorosa. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-las na sombra de projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faz-me vigilante para que o mal não me use, em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Então, diante dessa mensagem tão bela do Espírito Meimei, vamos refletir nesse instante sobre o Evangelho de Jesus, diante do momento em que nós estamos atravessando grandes dificuldades. No Livro dos Espíritos, na questão 737 e seguintes, Kardec, ao questionar os espíritos sobre os chamados flagelos destruidores dentro do complexo entendimento da lei de destruição, Kardec diz: qual é o objetivo dos flagelos destruidores? Flagelos são tudo aquilo que nos causa dor, que aparentemente nós vemos como uma destruição, como um aniquilamento do ser. Isso nos traz profundas tristezas e sofrimentos. Kardec diz: qual é o objetivo, então,
dos grandes flagelos que nos atingem. Pode ser os flagelos naturais, a destruição da vestimenta física da pessoa que amamos, que num dia estava ao nosso lado e não está mais, tendo os olhos cerrados pelo fenômeno biológico da morte, mas que nos causa dor e sofrimento, que tira a nossa paz, que muitas vezes testa a nossa fé. Companheiros do movimento espírita que são visitados pela morte de um ente, querido, de um filho, de uma mãe, do companheiro de longa jornada, onde o sofrimento se abate. Como entender isso? Como compreender que Deus é justeza, que Deus é amor, é bondade, se aparentemente Ele me inflige uma pena tão dolorosa que é a da separação? Nós precisamos ter as mentes e os corações abertos para a lição que o Mestre Jesus veio nos expor com muita clareza, esclarecer a amplitude da bondade divina, porque a nossa visão ainda é muito restrita, é muito materialista. Assistia há pouco tempo uma matéria sobre o universo, tratando da matéria. E os cientistas hoje, na atualidade, apenas pelo universo conhecido, entende que apenas 5% de tudo que a gente consegue ver é matéria. O resto nós não conseguimos ver, não é matéria. É algo que foge à nossa percepção, a percepção dos olhos físicos. E ainda nós nos comportamos como espíritas materialistas. Poxa, Marcos, mas isso é uma contradição. Sim, de fato é uma contradição, mas que se explica pela nossa condição evolutiva. Retornando ao capítulo do livro da lei moral, a lei de destruição, os espíritos nos esclarecem que todo esse aparente sofrimento ou que essa aparente destruição definitiva é apenas uma aparência. Os flagelos destruidores, muitos, são causados pela ação invigilante dos homens, como as guerras, a imprevidência é causada pela ação destruidora do meio ambiente. Então o homem é a causa da destruição e pela lei de causa e efeito sofreremos as ações, muitas vezes as ações não desejadas, as ações que causam um sofrimento muito grande. Outras fogem ao nosso controle, como um vírus, como um terremoto, tsunami, enfim, vulcões, as ações da natureza. Mas o objetivo de tudo isso é renovação do nosso planeta. A nossa paz não pode ser abalada diante do esclarecimento e da verdade. Em João, a frase célebre que nós vamos encontrar em João, que nós deveremos conhecer a verdade, e a verdade será um fator de liberdade para todos nós. Nos libertará das amarras da ignorância, da revolta contra o nosso Pai Criador. Os flagelos que nós vamos encontrar, as adversidades que nós vamos encontrar pelo processo evolutivo da Terra, na verdade tem um fim mais nobre, mais amplo. Além de tratar da renovação do nosso mundo, espíritos que aqui estão e precisam retornar, já estagiaram o suficiente no planeta Terra, ou são espíritos que não estão vibrando na sintonia que a Terra se encontra. Mas, Marcos, o mundo está hoje completamente fora de si, as pessoas vivendo em total desequilíbrio. É um processo de crise e de renovação. Nós precisamos ter uma visão muito mais ampla, da harmonia, poder julgar a harmonia do universo e da grande obra de Deus. Toda crise é necessária, toda reforma é necessária. Imaginemos a reforma da nossa casa, o grande transtorno que isso traz. Mas qual é o objetivo? Terminada a reforma, um novo ambiente nós teremos, muito mais agradável, muito mais confortável. Isso se dá nos grandes processos de transformação da nossa terra. Então é que nós somos chamados nesse instante a compreender os grandes desígnios. Como dizia na introdução da minha exposição,
nós espíritas materialistas ainda temos comportamentos materialistas, como, por exemplo, muita indignação ou até mesmo inconformismo com a morte. Vejam, nós somos espíritas, somos espiritualistas e entendemos que nós estamos num processo de aprendizado na Terra, num processo de reencarnação. A reencarnação tão necessária para a nossa evolução. O nosso mundo de origem é um mundo espiritual. Estamos aqui numa caminhada reencarnatória de aprendizado, reencontrando os antigos comparsas do passado, os amores que nós construímos, os laços eternos de amor que nós construímos ao longo de nossas existências. Mas também vamos encontrar criaturas dos quais são nossos credores pela nossa imprevidência do passado, pelo nosso egoísmo, que muitas vezes jogou esses nossos irmãos em situações lamentáveis. Hoje aqui retornamos, num outro cenário, para os reajustes devidos. Então o processo reencarnatório é transitório e é necessário para que nós possamos evoluir passo a passo. Terminada a nossa jornada, retornaremos à pátria espiritual. Vejam, nós espíritas temos esse entendimento. Mas, quando nos defrontamos com situações tormentosas, como a morte do nosso ente querido, ou os desencarnes coletivos, como nós estamos presenciando nesse momento tão de sofrimento da Terra, e aí nós nos colocamos em desespero, em medo, quando na verdade nós precisamos, espíritas, espiritualistas agora, entender que tudo isso faz parte de um processo no qual nós estamos inseridos. Quando Kardec, na Gênese, lá nos capítulos finais, mencionou que a Terra passaria por um processo de renovação, pela geração nova, que reencarnaria na Terra, e até faço aqui um parênteses, comento dentro do movimento espírita, que nós fazemos parte da nova geração. Nós fazemos parte dela. Porque as reencarnações, segundo Kardec, que viriam a se concretizar na Terra, partiriam na sequência do século XIX, no século XIX. E grande parte de nós, obviamente, reencarnou após o século XIX. Então nós fazemos parte do processo reencarnatório que renovará a psicosfera espiritual da Terra, que promoverá a renovação da Terra. Pois bem, mas isso fatalmente ocorrerá. Só que nós temos nosso livre-arbítrio. Nós podemos concorrer para a renovação da Terra ou não. A construção da paz, da fé, também passa pelo livre-arbítrio. Nós podemos reencarnar aqui, ter uma prova lá escolhida no plano espiritual, nosso planejamento reencarnatório, e simplesmente chegar aqui e refutar, retroceder, e não cumprimos o nosso papel na grande obra da criação divina. E aí também somos convocados também a prestar contas disso. Mas outros espíritos virão. Me lembro da biografia de Allan Kardec, organizada, feita por Henri Saussure, que ele mencionava que Kardec, e Kardec também relata isso em suas memórias, que ele questionou os espíritos, mas eu poderia recuar diante da tarefa de organizar a codificação espírita? Os espíritos disseram que sim, mas que se ele não fizesse, outros espíritos fariam, outra pessoa faria, porque as leis divinas, elas irão prevalecer na Terra. A despeito da nossa recalcitrância, a despeito muitas vezes do nosso descaso ou da nossa não compreensão das leis divinas, elas ocorrerão na Terra. A Terra será um lugar melhor, um lugar de paz, onde possamos construir a fé. E a fé começa com a nossa construção interior. Marcos, como é possível? O que Jesus diz, o que a codificação espírita nos esclarece sobre esse momento então que passamos? Esse momento, meus caros amigos, meus caros irmãos, que nós estamos atravessando é um teste
para a nossa fé e também para verificar se a paz de Deus está conosco. Lembra do agradecimento? Que a paz de Jesus esteja conosco, que a paz de Deus esteja conosco. Não é isso? Isso não são meras palavras ao vento. É um desejo profundo de que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja conosco. E que paz é essa? Vamos relembrar, meus caros companheiros, de uma passagem interessante, uma passagem evangélica que trata Emmanuel e Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo Franco. São exemplos maravilhosos em que Jesus nos dá sempre no seu evangelho de paz, que permite reflexões profundas. O Mestre Jesus atravessar o mar da Galileia, no barco de Pedro, naquela tarde ensolarada, onde a brisa tocava o rosto de todos os discípulos de Jesus. E naquela travessia feita, realizada, elementos da natureza então começam a agir com maior vigor. Então formam-se ali elementos como um vento forte e ondas que então tentam derrubar aquele barco onde prosseguia o Mestre Jesus. E qual era a atitude de Jesus diante daquela tormenta que tentava de alguma maneira interromper a sua missão tão elevada de levar a sua paz, a sua tranquilidade, a sua luz, a sua esperança ao povo que o esperava de outra margem, a outra margem do lago da Galileia, do mar da Galileia. Jesus permanecia aparentemente dormindo numa situação de tranquilidade, de confiança e de fé. E quando o Mestre é acordado pelos seus discípulos, o Mestre então, atendendo às suas rogativas, ordena então que aqueles elementos da natureza cessem as suas atividades e o mar volta à sua tranquilidade. Essa passagem evangélica ela é muito profunda, que ela nos remete a reflexões muito importantes. Primeiro, quando Jesus o faz, as pessoas dizem, mas que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não estava preocupado, naquele momento, em dar satisfação ou realizar prodígios, de maneira a comprovar que ele era o Messias, que ele era o enviado, que é o Espírito mais perfeito e puro, que já reencarnou na Terra. Na verdade, Jesus utiliza, então, das suas potencialidades para nos ensinar uma lição tão grande. E o Mestre pergunta a todos nós, onde está a sua fé? A pergunta é para mim, é para você. Onde está a sua fé nesses momentos de tão grandes dificuldades? Jesus não quis apenas amenizar ou apenas cessar os tormentos, as tempestades externas, vencer os elementos externos. Jesus nos mostrou nessa passagem que nós devemos também controlar as tempestades internas, que nos causam inquietude, que atingem a nossa paz, que testam a nossa fé, que nos chamam ao testemunho da fé. É o mergulhar interior. Nós, cristãos, espíritas, cristãos, que recebemos a dádiva, o presente do cristianismo redivivo, concretizado no espiritismo, na doutrina espírita, tomamos conhecimento dessa doutrina tão importante, que se revela como luz para a humanidade. Mas nós, diante das dificuldades todas, podemos nos questionar por onde anda ou como anda a nossa fé? Nós passamos horas e horas, já ouvimos um sem fim de palestras, oradores notáveis expondo todo o seu saber, todo o seu conhecimento profundo da doutrina espírita, que é muito importante, levando-nos luz, levando-nos esclarecimento. Mas nós estamos lá diante de ouvintes, como aqueles que estavam próximos a Jesus nesse momento, nesse fato citado no Evangelho, apenas ouvindo sem compreender?
Essa é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Será que nós já construímos ou estamos em construção do reino de Deus dentro de nós? A fortaleza, a argamassa da nossa fé está bem compactada, bem feita, bem misturada? Ou será que nós estamos apenas a ouvir sem compreender? Aquelas pessoas que ombreavam, que caminhavam ao lado do Mestre Jesus, ouviam sempre, mas não conseguia lhe atingir os ensinamentos tão nobres e tão elevados, ainda se perdendo no dia a dia, nos problemas do dia a dia, da fome, das intrigas familiares, da inveja, da luxúria, se sentiam tocados pela mensagem tão bela trazida pelo Mestre Jesus, mas apenas colocando num local distante, longe do coração. A mesma mensagem é trabalhada por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, Caminho, Verdade e Vida. Caminho da Luz também é uma obra muito bela, que eu recomendo a leitura. E o livro de mensagens, né? Caminho, Verdade e Vida. Quando Jesus disse que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida. É a obra intitulada Mensagens trazidas por Emmanuel e psicografadas por Chico Xavier. E numa mensagem ele diz de maneira muito clara que nós vamos encontrar tempestades na nossa vida a todo instante. Faz parte do nosso processo de renovação e aprendizado pela reencarnação. Mas nós precisamos nos questionar sempre por onde anda a nossa fé nesses momentos tão difíceis. Ninguém é otimista quando tudo está bem, não é mesmo? Quando tudo está bem, a gente segue a vida, não tem aquele otimismo. Então, quando há adversidade, aí nós somos testados. Somos otimistas? É claro que a mensagem não quer trazer o sentido de que nós devemos ser sempre pessimistas. Agora veio, não, mas nós precisamos refletir. Se todo aquilo que nós ouvimos do Mestre Jesus, pela boca, pela inspiração, né, dos profetas que vieram, de tantos espíritos que já reencarnaram sobre a Terra, dos trabalhadores do mundo espiritual, dos trabalhadores do mundo físico, através da obra incessante de vivência do Evangelho, nas palavras tão belas e alegres de Francisco de Assis, o Sol de Assis, nos trazendo felicidade, viver com fé, viver com alegria, a despeito de uma série de situações adversas. É porque esses espíritos, esses nossos companheiros que nos esclarecem todo dia, têm uma visão muito mais ampla da obra de Deus. Então que nós não nos deixemos levar pelas notícias ruins, pelo momento tormentoso que a Terra atravessa, onde vários amigos, companheiros deixam o mundo físico, retornam à pátria espiritual pela doença do corpo físico. Joana de Ângeles, na obra Plenitude, ela incursionando, né, nos ensinamentos de Buda, que faz uma análise sobre o sofrimento, né? Ele diz que existem 3 espécies de sofrimento. Né? O sofrimento pelo sofrimento. O sofrimento pelo sofrimento, que é a primeira espécie, né, de sofrimento, a análise de sofrimento que Buda faz, é o sofrimento cujo sofrimento é ele mesmo, pela nossa disposição também material. Nosso corpo físico é material, as nossas células se renovam, morrem, e dentro de um processo biológico deixaremos o corpo físico. Muitas vezes atingidos por doenças, mas a medicina avança, consegue hoje impedir que nós desencarnemos por doenças, por exemplo, como tuberculose, enfim, as doenças tidas por muito tempo incuráveis, mas através do trabalho incessante dos homens de ciência, dedicando a sua vida, o seu tempo, conseguem, através das técnicas da medicina, amenizar esse sofrimento, essa dor. Daí os flagelos têm esse papel também importante de estimular em nós a caridade, a lei do amor, o aperfeiçoamento da inteligência humana. E cada vez mais nós vamos vendo que isso tem um papel importante. Veja, aí é compreender a amplitude do sofrimento em nossas vidas.
Então há o sofrimento pelo sofrimento, e também, segunda espécie, o tipo de sofrimento, é o sofrimento pela impermanência das coisas. E aí me parece que é o sofrimento que mais nos atinge nessa situação. Ele vai ao ponto fulcral da questão. Aquilo que tira a nossa paz, o nosso equilíbrio, o sofrimento pela impermanência das coisas. Nós vivemos, como disse, muitos de nós espíritas materialistas, sim. Nós utilizamos, inclusive, da nossa própria linguagem, a maneira que nós nos conduzimos, muito com pronomes possessivos, meu, minha, né? Isso, meu, tudo meu. E aí a gente tenta manter uma situação que nós sabemos que ela se transforma. Deus, apenas Deus, é imutável, as suas leis são imutáveis. Deus é imaterial, não está sujeito às vicissitudes, às variações da matéria. Mas nós ainda estamos e sofremos em razão disso, porque queremos que as coisas se congelem no tempo para satisfazer, para que elas nos deem prazer. A beleza física, a juventude, o dinheiro, a casa, o carro, os filhos que nós queremos próximos, os pais que jamais partam, que fiquem ao nosso lado sempre. Isso não é possível porque o mundo se transforma, porque nós estamos inseridos na matéria e sofremos ainda brutalmente a influência da matéria. Então, quando nós não compreendemos a nossa real natureza de seres divinos, seres da criação, nós sofremos pelas transformações que a matéria passará. Até nós passaremos pelas lições, pela lei do progresso. Mas a matéria ela se agrega, se decompõe, se altera. Quando eu deposito a minha, entre aspas, felicidade em algo material, sofrerei. Não é isso? No dinheiro, na beleza física, na alimentação, no uso de bebidas e drogas, condiciona a minha vida a uma existência toda material. Nós espíritas, fazendo mais uma vez uma análise, quantos espíritas não se mostram desiludidos ou ficam carregando por muito tempo um sofrimento causado pelas alterações do corpo físico, da perda de um ente querido, tentando compreender que tudo está dentro de um processo, né? Está tudo dentro dos desígnios de Deus, e aí a nossa fé se torna vacilante. Porque a verdade não conseguiu me libertar, para lembrar a mensagem contida no Evangelho. A verdade não me libertou. Eu tive contato com ela, fui esclarecido, mas me mantive à margem. Assim como o irmão do filho pródigo, né, naquela belíssima parábola, também não quis participar do banquete divino, por uma série de situações que nós poderemos discutir numa outra situação, numa outra oportunidade. E outra forma de sofrimento é o sofrimento pelos condicionamentos que nós temos, como o medo. O medo nos atinge justamente por nós não conhecermos, mais uma vez, a verdade contida nas leis de Deus. Vejam, todos os condicionamentos que nós temos para conseguir prazer. Quando nós somos condicionados por fatores internos, das nossas experiências transatas, das quais nós ainda não superamos, dos conflitos, como diz Joana de Ângeles, mal resolvidos, que nós aguardamos, que nós não processamos adequadamente e colocamos lá no nosso interior. Abafamos, sob a forma de recalques, e isso como uma panela de pressão nas nossas existências que virão, que serão várias. Elas ressurgem de alguma forma, nos medos, nas fobias, né? nas síndromes de pânico, na depressão. Somos nós pedindo socorro. Joana de Ângeles nos abre ali um caminho infindável do nosso inconsciente, mostrando que nosso inconsciente não são apenas as memórias, as experiências da atual existência. Nós temos existências que se perdem na noite do tempo, nas nossas vivências, nas nossas dificuldades, mas também nas nossas vitórias.
Então veja, nós temos experiências valiosas e temos todo um futuro brilhante pela frente. Então que nós não deixemos que os nossos condicionamentos nos façam sofrer. Através das lições de plenitude do Mestre Jesus, a cada dia o seu mal, tendes fé, olhai, vigiai e orai. Vejam, a questão do olhar em volta, de entender. Essa passagem, essa mensagem de Jesus, vigilância e oração, para a gente conseguir a paz, a harmonia e manter a nossa fé, é muito importante. Nós sempre citamos, né? Vigiai e orai, mas nós esquecemos, e Emmanuel nos lembra também, né, na obra Justiça Divina, que foi psicografada também por Chico Xavier, que ele diz o seguinte, prestem atenção, a mensagem de Jesus é olhai, vírgula, vigiai e orai. Olhar em volta, perceber a situação. Percebeu a situação? Compreendeu o conjunto da obra divina? Olhou? Então tenha vigilância. Nos comportemos segundo os preceitos da lei de Deus. Isso é a vigilância. É claro que nós nem sempre estaremos numa vibração adequada ou com ânimo adequado para prosseguirmos diante das nossas dificuldades que todos nós temos. Não se culpem por ter dificuldades, por ter, enfim, problemas no campo moral, dificuldades de relacionamentos, é questão de dificuldade intelectual, onde você tenta realizar algo e não consigo estar no seu limite. Que nós tenhamos calma para compreender que nós estamos num processo de aprendizado. Como se nós fôssemos alunos lá das primeiras séries, não conseguimos escrever e a gente simplesmente desiste. Não tem condições de fazer isso. Ou não aprendo a lição no nosso curso, no curso, né, nas nossas escolas, né, na educação formal, e a gente simplesmente desiste de tudo. Nós não vamos para lugar nenhum e sofreremos mais e mais. Então que nós tenhamos a compreensão, a humildade de entender que nós estamos num processo de aprendizado, de erros e acertos. E o Espiritismo nos dá a luz e o caminho a seguir. Nem sempre nós estaremos nessa vibração. Por vezes, né, a tristeza vai nos visitar, a nossa vibração vai baixar, vai ficar muito difícil para a gente caminhar. Então que a gente ore pedindo força, que a gente ore a Deus, que a gente ore ao Mestre Jesus, que venha ao nosso amparo por meio da espiritualidade amiga, dos nossos amigos e irmãos encarnados. Sim, os nossos irmãos encarnados que estão caminhando conosco, que são aqueles nossos companheiros de tantas batalhas, né, de tantas vivências e experiências, que estão conosco, nos auxiliando, através de um telefonema, através de uma palavra amiga, de uma mensagem que nós recebemos num momento de grande dificuldade. Vejam. E aí nós continuaremos na nossa vibração elevada e prosseguindo. Prosseguir para a lição. Olhai o que ocorre ao nosso redor. Ser sensível a isso. Quando eu disse que o nosso amparo também se dá pelos irmãos encarnados, aqui vai um alerta importante para todos, que me fez refletir, né? Principalmente para mim. Quando Jesus disse olhai, vigiai e orai, olhar é ser sensível àquelas mensagens que lhe aparecem, ou às situações que ocorrem que nos servem como um alerta. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá nós temos uma lição muito importante sobre as causas atuais e anteriores das aflições. Nós vemos que muitas pessoas sofrem dificuldades muito grandes, dor, sofrimento. A gente diz, mas a pessoa nunca fez nada, né, de mal aos outros, só fez o bem na atual existência. Mas nós não sabemos, obviamente, nas suas existências transatas, nas suas existências anteriores, qual foi a queda, o reajuste que aquela criatura precisa na atual existência construir. Nós não sabemos. Apenas o tempo, de alguma maneira, nos mostrará um caminho. O que foi que ocorreu? Mas, pelos efeitos, nós podemos deduzir as causas, dentro da lei de amor, da lei de causa e efeito. Pois bem, mas grande parte dos sofrimentos que nós temos, aí relata os espíritos,
e Kardec também o coloca de maneira com muita propriedade, que muitas vezes as aflições que nós encontramos, as dores que nós encontramos na atual existência, foram plantadas aqui mesmo, na atual existência, são causas atuais do sofrimento. Além da dívida que nós temos no passado, a gente ainda cresce mais um pouquinho, né? Pelo uso incorreto do nosso livre-arbítrio, por não conhecer as leis de Deus. E aí quando nós temos essa situação, quando nós cometemos equívocos, e aí vem, poxa, recebi tanto sinal que não era para ter tomado essa atitude, alguém, um desconhecido, me entrega uma mensagem, ou alguém, um amigo, me fala, olha, sonhei contigo e eu vi que você estava fazendo isso. Preste um pouco atenção. E muitas vezes, solenemente, nós ignoramos esses sinais. Nós não olhamos. E para outro passo, somos invigilantes. E no terceiro cruel, né, que nós fazemos conosco, que é não orar. Porque a partir do momento em que nós nos devotamos à oração e posteriormente à ação, né, à decisão, tudo se esclarece. Nós somos inspirados a tomar outras decisões em nossas vidas e não agravar mais a nossa situação. Então a doutrina espírita nos coloca, meus caros amigos, meus caros irmãos, esse passo a passo, esse manual da manutenção da nossa paz interior, construindo a nossa fé. Como Jesus disse, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos fazer grandes prodígios, como movimentar uma montanha. Vamos entender, obviamente, que trata-se de uma parábola. Isso quer dizer que nós poderemos realizar grandes coisas, como, por exemplo, manter a nossa serenidade, não embaralhar os nossos sentimentos. O Mestre Jesus, de maneira tão clara, tão serena, apesar de todas as dificuldades que teve quando da sua última passagem na Terra, exemplificando-nos a paz, a serenidade, caminhou altivo, sem jamais se desesperar até o madeiro infame, na crucificação. Mas mesmo assim, a lição que fica para todos nós não é o fim da vida biológica. A mensagem de Jesus não foi essa, mas que a grande mensagem é a vitória da vida. Jesus resplandeceu em luz. Jesus retornou ainda e trouxe o ombro amigo àqueles que o negaram, àqueles que o traíram ou que se mostraram indiferentes. Atua num processo de fascinação, de obsessão coletiva, a pedir a sua crucificação, a sua condenação. O Mestre Jesus jamais virou as costas a esses irmãos pequeninos que ainda não conheciam a verdade, eram escravizados por sentimentos vis, ainda inferiores. Mas ele compreendia que tratavam-se de irmãos em grandes dificuldades e sofrimento. Irmãos que encontravam a dor pela sua própria condição de se negar a abrir a mente e o coração para a mensagem tão bela que ele trazia. A mensagem de Jesus, então, foi o perdão. Pai, perdoa-nos. Jesus jamais se sentiu ofendido, né, pelas acusações injustas que lhe foram irrogadas. E que nós possamos assim, meus caros irmãos, né, ao refletirmos sobre a mensagem do Mestre Jesus, do seu Evangelho vivenciado, exemplificado, agora trazido pela doutrina espírita, com outras tonalidades, ressaltando ainda mais a beleza da mensagem do Mestre Jesus no seu Evangelho, e nós possamos então refletirmos se o momento em que nós vivemos retira a nossa paz ou abala a nossa fé. Nós precisamos fazer um mergulho interior, acalmar a tempestade que nos assola, que nos assalta diante desse momento de dificuldade. Olhai, vigiai e orai. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, ainda que ela cesse diante de fatores externos, mas nós sabemos que a vida biológica ela é temporária e necessária dentro de um processo educativo da reencarnação.
mas que nós somos seres imortais da criação. O general não se preocupa se o seu guerreiro, se o seu soldado numa batalha rasgou o seu uniforme, mas sim se ele está inteiro, se ele está com a sua condição essencial mantida, não apenas com as vestes externas, né? Mas com a veste interna. Somos nós, seres espirituais, que transitamos aqui pela roupagem, com a roupagem física, mas que retornaremos à pátria espiritual e retornaremos à terra em provas ou expiações conforme a nossa condição. Então que nós tenhamos fé em Deus, que não deixemos o sofrimento sobre os condicionamentos, ou sofrimento pela impermanência das coisas, ou sofrimento pelo sofrimento, abalar a nossa fé, abalar a nossa paz. Como o Mestre Jesus diz, né, que nos daria a sua paz. Ele tem a paz interior e nos dá. E se nós entendemos que Jesus é o guia, é o mestre, nosso modelo, né, nosso guia, que nós possamos também doar a paz para aqueles que se encontram em desespero. Doar a paz para aqueles que têm os seus amigos, os seus parentes, os seus filhos, os seus pais atingidos por enfermidades que parecem tão cruéis, mas que se trata de um processo de depuração da alma. Que nós possamos compartilhar com esses nossos irmãos também a paz de seguirmos altivos, como o Mestre Jesus fez na sua caminhada ao madeiro infamante, confiantes no Mestre Jesus. E mesmo diante do nosso último momento aqui na Terra, que nós possamos pedir ao Mestre maior, ao nosso Pai Criador, o perdão às criaturas, que nós não sejamos aqueles que levaremos para o túmulo, entre aspas, para o túmulo, né, o não perdão, o rancor, o ódio. Que nós possamos ainda assim, envergando a vestimenta física, jamais nos sentirmos ofendidos. Jamais permitir que o nosso irmão em dificuldades, num processo evolutivo, cause em nós a intranquilidade pela ofensa irrogada. Meus caros irmãos, que nós possamos então, diante dessa nossa conversa aberta sobre o Evangelho de Jesus, pensarmos, refletirmos se a nossa paz e a nossa fé encontram-se em construção constante. Ela pode parar por alguns instantes, por alguns dias, por alguns meses, alguns anos, mas nós deveremos retornar à construção, né, desses valores em nós, para que o nosso mundo, esse mundo, essa planeta Terra que nós vivemos, que a nossa casa possa também viver em paz. Não é possível que a Terra encontre um ponto de equilíbrio e evolução se as criaturas que nela habitam ainda não encontram-se em harmonia, em paz e em tranquilidade. A paz do mundo, para lembrar a canção, começa em mim. A partir da paz, que eu me encho de paz, de fé, eu transmito isso. E todos aqueles que habitam a Terra, se todos aqueles que habitam a Terra também projetarem esse sentimento, a nossa atmosfera, nossa psicosfera espiritual também será alterada. Como nos lembrou André Luiz em suas várias obras, onde relata a dificuldade que teve, né? Ou teve a equipe espiritual no qual ele integrava, tinham de descer à Terra, porque encontram-se mentes em desequilíbrio, que se projetam na atmosfera espiritual da Terra. Relata André Luiz que se sentia como caminhando com um escafandro, tamanho peso, né, das vibrações, das lamúrias, do sofrimento que as mentes que aqui habitam projetam. Então isso não é possível ter paz no mundo se nós não estamos em paz, com a paz do Mestre Jesus. Que nós possamos então refletir sobre isso, sobre essa mensagem tão bela do Mestre Jesus no seu Evangelho, as mensagens de Joana de Ângeles, as mensagens tão valiosas do nosso mentor Emmanuel, e que tenhamos a cada dia a fé, a paz
e a esperança para compartilhar com os nossos irmãos e também para seguirmos os passos do Mestre Jesus. Muita paz a todos e muito obrigado.